Você já chegou num grupo de mulheres e se sentiu um pouco inadequada, sem saber o certo por quê? Como se ali tivessem regras não faladas, mas que se você quebrar, você vai ser excluída? Você já foi excluída tão sutilmente que quando você foi falar para outra pessoa, você se sentiu paranoica? Você já viu uma mulher ser destruída por rumores, mas você foi impedida de defendê-la por achar que se você defendesse, o próximo alvo seria você? Você já se pegou falando mal de outra mulher e no meio você percebeu a sensação incômoda de que você estava repetindo alguma coisa que fizeram com você e que te machucou muito? Silêncio. Pesado, né? Todas nós, e vocês aí, também já passaram por isso alguma vez. Cada uma de nós aqui já passou por um momento em que o bullying fez parte do seu dia. O bullying, tema do nosso episódio de hoje, é o bullying entre as mulheres. A gente vai trazer as definições, vai trazer como acontece e o mais importante, por quê? A quem interessa? Desde quando? Vamos pensar que nós somos assim mesmos ou fomos programadas para rivalizar o tempo todo? Então, Dani, traz aí uma definição complexa, pomposa, robusta do bullying para a gente entender. Vai, começa aí com a definição, para a gente compreender o que está acontecendo, por que esse nome bullying? É um nome que às vezes se vê muito falando na internet, algumas situações assim, mas a gente não para entender que nome é esse, o que é isso, né? E na verdade é a junção de duas palavras, né? Woman e bullying, ou seja, o bullying dentro do contexto do cenário feminino, dentro das relações femininas, né? E esse bullying, ele é realmente um bullying real, o bullying que a gente conhece, né? Porque as mulheres, elas são incentivadas a competirem. Elas são incentivadas a terem esse ar mais bélico, mais, eu digo, mais arisco, mas eu digo mais... Como eu posso dizer assim? Mais afrontoso mesmo, mais disputador, né, entre umas e outras. E com isso, na prática, acaba que as relações ficam muito complexas. E ao longo do tempo, isso acontecendo, criou-se uma cultura de entender que mulheres não se gostam, de que mulheres competem o tempo todo sobre tudo. E isso vai se replicando entre gerações em cenários completamente diferentes, em vários cenários sociais onde mulheres convivem. Observa-se essa coisa. Quem nunca ouviu a frase, trabalhar com mulher é mais difícil que trabalhar com homem? Gente, horrível, né? Pois é. Mas é real. Eu já ouvi. Pois é, eu já trabalhei em repartição pública onde era assim. Tipo, se você tá resolvendo um trabalho, uma questão de um grupo de mulheres, se for com homem, trabalhar com homem é mais prático. Trabalhar com homem, entendeu? Mulheres falando isso, né? Sim, mulheres dizendo que preferem trabalhar com homens do que trabalhar com outras mulheres, que quando você trabalha, quando você lida com coisas envolvendo outras mulheres, sempre dá briga. Mas por que sempre dá briga? Exatamente, esse é o ponto. Da onde vem essa cultura de que necessariamente, se elas estiverem juntas, desenvolvendo o mesmo trabalho ou convivendo no mesmo ambiente, elas vão se bicar, né? Nesse sentido de elas vão se atravessar. Da onde vem essa cultura? Porque talvez até realmente aconteça, né? Dependendo da convivência, às vezes começam a acontecer os atritos. Mas por que esses atritos acontecem? Por que ao receber uma mulher nova no ambiente, tem aquela coisa, deixa eu ver qual é a dela? Não, porque a gente foi criada achando que a gente competia aquele cargo com outras mulheres. A gente não foi criada aprendendo que a competição é com todo mundo, homens e mulheres. A gente foi muito acreditando que são poucas vagas para mulheres, como se fosse cotas. Historicamente sempre foi menos, e né? a gente tem que competir com outras mulheres. E aí
E não é fomenta só isso. essa competição, né? Porque o bullying, ele requer a reiteração. E o bullying entre as mulheres também tem a reiteração, né? É aquela coisa que ela falou, num contexto de uma reunião, né? Tem várias mulheres em reunião. Sempre antes de uma reunião existe esse comentário em relação a alguém. Esse alguém é a mulher que está sofrendo o bullying ali, porque talvez seja mais direta, mais objetiva, ou que tenha feito alguma coisa que as outras não gostaram, mas e da onde Ou fica tem isso? Por que uma que não pode ter postura diálogo? que as outras não têm coragem de ter. Até E aí, elas... mais dura, mais firme. Como ela tem essa postura que as outras não têm coragem de ter, as outras se juntam para ficar falando dela, exclui ela. E tudo de forma sutil para que ela não perceba. É uma exclusão, porque a mulher, ela não é muito de competir na agressão, de tirar satisfação, assim, botar dedo na cara. Normalmente, assim. Ela não foi criada para Não isso. é declarada. O homem já é criado para ir pro embate. Não gostei, eu vou pro embate. A mulher não. A mulher foi criada para ir sutilmente fazendo com que o contexto ali acontecesse, que atingir sutilmente para ninguém perceber. Mascarada, né? Mascarada, entendeu? E isso acontece. Aí essa exclusão vai acontecendo disfarçadamente. Mas que a gente dissimuladamente, sente, entendeu? né? Devagarzinho. Mas que dói, né? Magoa, machuca quem está sendo excluída. Porque e é complicado porque, assim, o fato de ser tão sutil, você fica na dúvida. Primeiro, se realmente está sendo excluída, ou se você deixou de fazer alguma coisa, ou se você fez alguma coisa que não agradou, que às vezes pode ser, mas ninguém conta para você. E aí você começa a trazer aquela exclusão para você. Até porque você é tão sutil que você não consegue explicar. Que é até o que eu falei da minha frase. Você não consegue explicar e aí começa a se sentir paranoica porque você não está conseguindo colocar em palavras o que está acontecendo. Você só está sentindo. Dentro da minha ideia, às vezes pode começar sutil, mas nem sempre é sutil. O início pode ser uma coisa assim para passar despercebido, mas depois o negócio fica aumentando. Acho que trazendo para experiências pessoais, teve 2 momentos na minha vida em que eu sofri assim, eu falei, caraca, eu sou meio bélica, né? Sou uma pessoa que fala, que me posiciona, dificilmente eu vou passar por uma situação dessa e não vou confrontar. E era batata. Confrontou, mas assim, acho que ela começa na sutileza, sim, mas nem sempre ela se mantém, sabe, nesse lugar velado. Concordo com a Sam. O início é sempre sutil, né? Até porque é como se você está procurando pares para te apoiar naquele movimento, né? Se ninguém fala nada, se a pessoa não se posiciona, aí começa aquela escalada do... então, a próxima vez já vai ser um degrau acima, isso aqui já começa a me irritar mais. Então, quer dizer, começa sutil, mas existe ali uma escalada que perpassa muito pelo ninguém se abalou com aquilo, ninguém falou nada contra. Então, quer dizer, tem mais gente concordando comigo. É como se fosse a porta-voz do bullying. E eu acho que é um aval mudo, né? É uma permissão muda. Mas eu acho que pensando já num processo mais de solução, como que a gente faz? Eu acho assim, uns caminhos importantes, primeiro tentar acolher quem está sofrendo. Né? Difícil. Mas é complicado. Mas eu acho assim, beleza, o acolhimento é um ponto importante, denunciar é fundamental, mas eu acho que fazer isso que a gente está fazendo agora, que é discutir sobre, conversar, botar esse assunto na mesa, debater, entender que cada uma aqui tem a sua especificação, tem sua especificidade, tem suas qualidades, seus defeitos, sabe? A gente tem seu potencial de trabalho
todos aqui a gente trabalha em áreas completamente diferentes. Somos muito Diversas. diversos. Mas isso é mais difícil, é como a Priscila falou. Esse é um movimento insidioso. Não dá para dar apoio, porque quando você sofre esse movimento, o primeiro questionamento você faz sobre você mesmo. Será que é verdade? Ou culpa, será... né? E se culpa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu agi em falta de conformidade com o grupo? E o propor o acolhimento no grupo é um negócio muito perigoso, porque senão pode parecer tendencioso. É você chamando a atenção sobre um fato que os outros não perceberam, só você, para que, olha só, aí não parece sequer justo. Então, Não, mas eu não disse acolhimento no grupo, que aí você expõe a vítima. Pô. Exato. É. Mas Eu falei de tratar de acolhimento. Se você identificou que que está acontecendo dentro do seu setor de trabalho. Mas Não, é isso- isso que é tem duas coisas que difícil, você falou. você identificar se está acontecendo. Ela bem colocou, é uma sensação que nem vocês ainda está certa, porque ela é sutil, ela é inteligente, ela é manipuladora. Então, eu penso que a pessoa... Você falou assim, eu falo, eu calo. Então, era Eu isso que calo. eu queria falar. Entendeu? Todas as Cada um mulheres têm reage de uma maneira. É. Muitas se contraem, Sim. entendeu? Eu calo, Muitas se observo. calam. Eu também sou uma das que se cala. Eu demoro muito pra Não, reagir. mas assim, dentro que eu falei do acolhimento, você trabalha com uma equipe. Se você tá. Mais mulher do que homem. Então, mas aí você sabe que uma das mulheres que estão ali, ela tem um ritmo de trabalho. Do nada, esse ritmo de trabalho muda. Você já fica atenta. Se você... E aí, talvez você... A minha questão do acolhimento é você... Às vezes é só uma prestar- conversa. Mas aí no uma trabalho... solidariedade para sua colega. Então, no Porque trabalho... acho que é isso, em pensar em acho que a forma que a gente tem de mudar, de transmutar isso, seria de em vez de alimentar esse bullying, a gente reverter ele. E reverter, você vai reverter não apenas acolhendo quem sofreu o Sim. bullying, mas perguntando, por que você fez isso mesmo? Porque, qual o objetivo? Porque as mulheres, elas não são naturalmente inimigas. Sim. A Mas Margaret isso acontece sem perceber, né? a Margaret Atwood, ela diz que nós fomos ensinadas. Exatamente. A Bell Se Hooks- nós fomos, Bell Hooks também, se nós fomos ensinadas a agirmos assim, se fomos levadas a agirmos assim entre mulheres, aí vem a segunda pergunta. Para quê e para quem? Exatamente. Porque se a gente foi ensinada a agir assim, e a gente age assim, e quem faz às vezes nem sabe O que tá fazendo? que está fazendo, não que não possa ser responsabilizada, não que não tenha que ter consciência que não está fazendo legal. Mas assim, as coisas têm nome. Sim. Brincadeira não é brincadeira, se fere, se magoa, se machuca. E se a outra parte não sabe que está numa brincadeira? Exatamente. Ou não. eu tenho dificuldade de entender piada. Meus filhos reclamam muito. Não, mas então, aí- eu sou do tipo que eu sou sensível. Por exemplo, você, além de demorar a entender que está sofrendo bullying, quando você entender se você duvidaria, né? Uhum. E aí, na dúvida, você não falaria nada, então você calaria. Uhum. Ok, Ia mas sofrer aqui, calada. ia sofrer calada. Tem 5 pessoas trabalhando com você, ou você tem 5 mulheres em lugares diferentes que você conhece. Você traz um evento que aconteceu. Essa mulher fala, isso não tá legal, Mari. Isso aqui não foi legal. Já conversou com ela? Já perguntou por que tá fazendo isso? Porque isso não é legal. Tá acontecendo isso porque você tá sofrendo bullying, né? Isso daqui não é legal. Aí a pessoa vai falar, mas é muita bobagem, gente. Isso passa, Pontos de depois vista ela diversos, muda é. e tal. Se você se sentiu, se você sofreu, se diminuiu, em alguns casos, você até perdeu uma colocação por conta dessa competição, gente,
Aí Vamos já parar pra é mais refletir? uma É verdade, mas brincadeira, aí uma- no caso do ambiente de trabalho, cabe a liderança, porque a o que eu ia liderança não interessa uma concorrência entre as colaboradoras. Depende da Eu liderança. tenho equipe de mulheres. E É. assim, eu tenho reuniões de one on one para saber o que está se passando com cada uma. Reuniões o quê? Desculpa. One on O one. one on one é uma. Entendi. É o- Tá. Sim, eu tinha São entendido só outra coisa. nós sim. duas, entendeu? Aham, sim. E assim, dentro dessas reuniões, uma parte é entender o que está acontecendo com a pessoa. Não só no trabalho, entendeu? Porque tem coisas também no dia a dia que afetam. Mas peraí. Só que assim, Eu tem um acho. ponto que a gente esqueceu, porque a gente tá focando aqui no bullying só corporativo. É verdade. Não existe só no corporativo. Existe na família, É. existe no trabalho e existe na escola dos filhos. Existe, Existe na em qualquer faculdade que rede você estiver social. fazendo. Lugar. Existe no clube que você frequenta. Qualquer lugar. Eu nem Tem. diria especificamente faculdade, dentro de uma sala de aula, às vezes, de crianças já ainda Também. pequenas É. e tal, já dá pra perceber essa organização acontecendo. Entre as meninas. É isso. Não, mas o que chama minha atenção, Pri, na sua fala, é essa coisa de aí você tá subentendendo que a pessoa sofreu e que ela vai falar, não? Não, é assim. Eu trago sempre, eu pergunto sobre como a pessoa tá. Isso independente, tá? De ser mulher ou homem. Qualquer pessoa da equipe. Entendeu? Porque eu também tenho homem na equipe. E trazer, deixar ela à vontade para falar como é que tá. Entendeu? E aí, Isso, como criar é um que tá canal a de vida? confiança. Assim. Entendeu? E quando possível, a gente tenta dar apoio para aquilo ali fluir, entendeu? Porque eu acho assim. Mas isso existe focado na liderança, porque aí já foge do Porque bullying, entendeu? existe um mecanismo que interessa à empresa. Isso. Tem uma parte dele que interessa que esse bullying exista, porque ele pode entender que isso gera produtividade e excelência, e tem outra parte que uma líder consciente, como você está citando, não vai permitir, porque uma aliada potencializa o valor da equipe como um todo, ela não pode ser tratada como uma rival. Agora, quando Até isso... porque é uma máquina ali, né? Exatamente, Se uma agora... não funciona direito... Quando esse tipo de bullying que eu entendia mais como uma rivalidade, isso acontece entre mães e filhas, isso acontece entre irmãos, e aí cunhadas. E aí é mais sutil, é mais delicado mexer, porque é um sistema que alimenta isso no nosso inconsciente. Toda vez que você vai mexer num sistema, você desorganiza dele e a chance dele ruir é muito grande. Então, se posicionar tem o momento certo, calar tem o momento certo. Apoiar Tem o momento certo. Precisa passar muito pela nossa sensibilidade, pelo nosso desejo de coexistir com afeto, com harmonia, mas também passa por uma autoanálise. Até que ponto eu estou sofrendo isso ou eu estou provocando isso? Se eu estou provocando isso, como? A gente vai sempre passar pela autoconsciência. Não, mas essa sensação, eu estou provocando, mas peraí. Se você foi agredida, você mereceu? Isso não existe, Não Mari. existe. Agora, Quando você Mas a agressão, se ela for sutil, Ela é dificilmente... Ponto. Você se sentiu agredida. Ponto. Se me O grupo tá bom. talvez não tenha se sentido Não, ou mas percebido dessa forma. Por isso que é importante o posicionamento. Isso eu Por isso concordo. que é importante não calar. Aham. Porque eu não me senti bem. Se você Não se sente repete bem, isso, ponto. por favor. Não me senti Esse é um bem. E tem limite também... e tem- Esse é um assim, limite pra mim, né? Quando a gente gente não pode porque aceitar. assim, existe dois pontos importantes. A Bell Hooks, ela fala muito isso. A gente precisa trabalhar essa construção da nossa sororidade. Isso não é uma coisa que a gente já nasce. Não, Isso precisa ser trabalhado. E aí, como se trabalha isso? A gente tomando a consciência do outro. Porque eu tenho um temperamento, a Mari tem outro, tem coisas que ela vai sentir, comigo não, eu vou levar numa brincadeira. Mas se ela sentiu, opa, parou, ela sentiu. Se ela se sentiu violentada, ponto. É uma A gente tá esquecendo de violência falar um que é detalhe. por- Existe reiteração. Sim. Sim. Não importa
Porque se você falou assim, é muito sutil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, já deixou de ser sutil. Já gente. deixou de ser sutil. Na terceira vez, a mesma coisa já não é mais sutil. É disso que a gente está trazendo. E a grande questão que eu Entendeu? quero trazer aqui é que o silêncio, ele também tem um posicionamento importante. Às vezes o silêncio ele não é mais uma eloquente. solução. Não, Às o vezes silêncio ele é o lugar uma- que você foi ensinado a ficar. Isso. Mas o silêncio também produz a violência. Porque se você tá vendo acontecer uma violência e você ficar quieta, você tá compactuando com o que tá acontecendo. Mas aí É você tá sobre dizendo de outra isso. pessoa que viu. Sim, eu estou dizendo Porque, dentro de um assim, ambiente. É isso que eu tô. Quando eu comecei a falar aqui, é isso que eu tava trazendo. Dentro de uma equipe. Você viu acontecer isso. Fala dentro né? de um grupo, que De um- senão ela vai é, pensar sempre em empresa. cooperativo, É. Vamos pensar num grupo de mulheres. No grupo de tá? mulheres, você observou que a Mães sua da colega escola. aqui do lado tá diferente. A postura dela um pouco mudou, ela tá mais retraída. Tá... E aí, A gente como- convida, ela não vai. A gente Isso. liga, ela não pode. E aí, como Mas que é o aí- processo? Aí, como é que você trabalha essa questão do acolhimento, da escuta, da construção do canal seguro que você falou? E aí, tudo bem? O que aconteceu? Eu tô percebendo que você tá estranha, ponto. Você já identificou. Se viu que é uma violência, aí você se posiciona. Aí é importante mais Mas aí denunciar, você tem- seguir. Mas aí você tem um limite. É. Você vai chegar pra ela e falar: tô reparando que você não tá indo nos Sim. negócios, sem cobrança, só pra saber se tá tudo bem com você. Se ela te falar, ótimo. Se ela não te falar, acabou Ok, aí. ela não vai falar da Ela não primeira vai vez. falar da Mas você vai primeira falar vez. assim: ah, tá tudo bem? Então tá. Ó, qualquer coisa você sabe, Isso. liga, tamo junto, tô aqui, tá? Na segunda vez, uma hora ela vai sentir a segurança pra falar. É sempre assim. Porque a mulher que tá sofrendo bullying de outras mulheres, ela não vai sentir segurança pra falar. Claro que não. Ela não vai sentir segurança pra pedir ajuda. Até porque Claro se ela que não. entender que tá Por todo quê? mundo compactuando com Exatamente, isso. porque ninguém falou nada. Nossa, mas eu me senti tão mal e ninguém falou nada. E não é a primeira vez, sempre que esse grupo se reúne é assim. Não quer dizer, não tem como. Uma hora ela vai falar porque ela vai sentir realmente, ela não está compactuando. Ou você vê, você acha que é isso. Aí você vê uma fala que você percebe que é a terceira vez que a pessoa falou a mesma coisa e fala, poxa, já deu, né? 3 vezes já, né? Sim. Aí essa pessoa, ela vai falar, opa, se eu tiver que conversar com alguém, vai ser com ela. Uhum. Entendeu? É assim, é tudo muito sutil. É tudo muito Entre sutil. nós é tudo muito... Tem que Por ser isso que eu tudo acho- muito delicado pra eu não acho- virar... Com exceção da Samara, que é bélica, é tudo É. muito sutil. Ah, sou eu que sou bélica aqui, Mas né? eu acho que Ah, também tá. tem um lado, Pô, gente. Só eu sou bélica. Um detalhe aí pra também não, eu não tô conseguindo raciocinar e me expressar direito, mas vamos lá. É porque é o seguinte, eu já me peguei, a gente sabe, eu sei disso tudo, entendeu? Eu estudo sobre isso, eu tenho essa coisa de pensar em sororidade e tal, mas eu já me peguei falando de outras mulheres. Esse é o ponto. Então, assim, só que assim, fluiu, a gente tava conversando, fluiu, e aí depois, tipo, tem horas, nem sempre você vai conseguir se policiar. E, primeiro que isso é uma prática, né? Assim como Exato. a sororidade e tal. E assim, se você tiver amigas em volta pra te alertar, entendeu? Tipo, chegar lá, gente, ó, Não, mas calma aí, você já fala. Mas olha só. mas eu não tô calma aí. falando Uma falar coisa é você diretamente falar- pra pessoa. Não, eu tô uma falando coisa aqui. é você fazer um comentário que, óbvio, não deve ser feito. Outra coisa é você prejudicar essa pessoa em função dele. Eu acho que pode. Você tá entendendo? Eu acho que pode haver uma Por exemplo, divisão Você tá aí. entendendo? A gente tá falando de bullying. Um bullying é uma Sim. coisa que. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu chego aqui e tô falando, alguma mulher me incomodou em algum momento, em alguma situação. Mas não é um momento, gente. Não se esqueça que é a repetição. Então. É uma isso pessoa eu tô que falando. sempre que você vê... Ficha Você marcada. nunca chegou num lugar e falou assim, ai meu Deus, ela tá aqui. Tipo, já vou ter que segurar, vou ter que manter meu salto colado no meu pé pra não descer do salto. Mas é isso que eu tô falando. Se você alertar ela já na primeira coisa, ajuda a não se repetir. entendeu? Ajuda a não ao ter a processo, repetição. Aham, mas entendeu? aí a pergunta que a gente tem que fazer. Mas por quê? Pra que isso? Se você acabou de falar, já me peguei uma vez fazendo uma coisa parecida. Então, quer dizer, por quê?
Bourdieu fala que a dominação real, ela não é vista. Com certeza. Ela parece natural. Exato. Então, parece natural Relação. que a gente se entenda como rivais. Uhum. Parece natural. Alguém aqui já ouviu de um tio, avô, pai? Cuidado com essas suas amigas, hein? Quem nunca ouviu isso? É. Sim. Já ouvi. Mas por quê? Porque eu vi a Mas Carmen Lúcia dois- falando num post da Carmen Lúcia que quando ela era criança, os pais diziam, se tiver algum problema, fale com um adulto. Peça ajuda. E hoje em dia, nós não pedimos ajuda. Sim. Nós não falamos com ninguém se tivermos um problema. Mas por que que a gente faz isso? A quem interessa a fragmentação feminina? Porque se a gente estiver em disputa aqui, se a gente estiver rivalizando aqui, a gente nunca vai entender até onde mesmo nós podemos ir, onde está a nossa liberdade, onde está a nossa autonomia mesmo, real. O tamanho do nosso poder Entendeu? unidas. Juntas somos mais fortes. Exato, porque interessa. Interessa sermos rivais, porque assim não dá para a gente fazer o mesmo trabalho e ganhar menos. Claro, e também tem essa questão que a rivalidade só um feminina, ela também perpassa por questões de raça, de sociais, Classe social. questão de raça, social, território. Mas a gente tudo. foi ensinada. Sim, mas eu tô falando, uma confirmação, Ratificando. ela Cuidado não é com as só suas uma amigas questão aí, dentro hein? ali do seu meio, ela tem outras, É. perpassas por outros caminhos também, entendeu? E a necessidade de pertencimento, ela é não só em relação a mulheres, a relação entre mulheres, ela é em relação a tudo, a sua família, o seu trabalho, sua cidade, seu país. Essa necessidade de pertencimento, ela é muito visceral. Então, fica muito simples o sistema, a sociedade, manipular, porque o que dói é justamente a sensação de não pertencer àquele grupo que você admira, ou que você deseja, ou que você quer acompanhar. Tipo, eu não sou adequada. Então, quando trata essa questão, ela mexe com a sensação de Pertencimento. que mexe com a tua segurança pessoal, mexe com a sua identidade. Então, por isso, o bullying precisa ser muito pensado, porque não é um simples discórdio de você, é assim... Você não é bastante boa, você não pertence. Por isso machuca tanto. E toda vez que você machuca, você perde poder. Então, tratar uma amiga, uma parceira como sua aliada, não te enfraquece, te empodera. É muito diferente, porque não é um simples, inveja, não gostei do seu cabelo, eu posso mais... Não, cara, isso mexe muito mais fundo. Muito mais fundo, e a sociedade interessa essa vulnerabilidade exposta. Eu acho que existe uma proposta muito interessante do que tudo que a gente está conversando aqui, que é a gente trazer esse conhecimento, como eu posso dizer, às vezes eu uso esse exemplo, né, em 360 graus. Por quê? Ele é interno, para você reconhecer quando isso acontecer com você. Isso. Ele é externo, para você estar atento às relações femininas à sua volta, para você reconhecer quando isso está acontecendo com a outra. Perfeito. E ele te traz, como você reconhece a sua dor, você também se torna mais sensível em identificar a dor da outra. Sem dúvida. Exatamente. Perfeito. É Pra exatamente identificar quando isso. é você que está fazendo o bullying sem querer. Exato. Eu vou fazer uma diferenciação aqui também. Isso. Pra gente não ser muito radical, no sentido de que toda vez que eu contar um fato relacionado à mulher, uau, eu sou um monstro, tô fazendo bullying. Não. Calma aí. Não, É a maledicência. Gente, eu já Você falei, tá tem que ter, vamos lá, repetição e intencionalidade em algum objetivo. Exato. Calma. Você está Não é bem falando assim também. do fato ou da pessoa? Eu acho que essa diferenciação é válida. Exatamente. A pessoa deixou um objeto cair na sua frente.
Aí, se for um homem deixar um objeto cair na sua frente, ok, posso falar. Se for uma mulher, não posso falar que ela deixou um objeto cair na minha frente, porque isso é isso bullying. também é muito Não, você tá Não. contando um fato. Fato. Sim. Separa. Aí tá Ok. relativizando uma coisa que É. é muito séria. Entendeu? É. Agora, Não, quando mas você... existe Sim. Agora, quando você traz um juízo de valor, ela deixou um papel cair na minha frente, ela, caraca, ela é muito relaxada, né? Não sei o quê. É. Aí é Você outro rotula pra diminuir. papo. Mas Quando você existe tá uma falando da diminuição, pessoa, né? quando você tá falando através... Ainda que você mencione o fato, porque o assunto às vezes começa com fato, né? E aquilo vira um rótulo, e esse rótulo Estigmatiza. vira uma estigmatização, onde a pessoa é vista dessa forma em tudo. Tem gente que chega num ambiente e ela já tá tão estigmatizada que se ela respirar, né, ela fala assim, olha a forma que ela fala. Olha a forma que ela espirra. Aí Ah, você tá. vê que é um A pessoa movimento. deixa de existir, entendeu? Porque ela já foi rotulada de uma forma que ela, qualquer coisa que ela faça, qualquer coisa que ela tente, qualquer coisa que é visto dentro desse rótulo, ela não consegue mais sair daquilo. É um Ainda- cancelamento intencional da Exato. imagem Ainda da mais num pessoa. cenário, por exemplo. Tipo, é uma intenção de te neutralizar, te excluir do grupo por algum motivo de quem está fazendo esse bullying. O Interessa motivo pode ser a até neutralização. A concorrência. nem só a concorrência, porque nós somos seres humanos, nós somos muito complexos. Então, pode ser assim, algum trauma no seu inconsciente, pode ser Despertou alguma algum aversão. gatilho, né? Mas olha só, para além dessas questões, fica o humano. É. Eu também sou humana. Uhum. Por maior que seja o gatilho, o trauma, a minha vivência, a minha sobrevivência, como eu posso olhar outra e fazer pior com ela? Ah, e como eu posso pode achar... funcionar. A gente tem que perceber que a nossa maneira de agir com o outro fala mais sobre nós do que o Exato. do outro. Há de haver muita empatia e compaixão mesmo, porque muitas coisas ferem profundamente, né? E como você vai achar que o que doeu em você só vai doer em você? A gente passa, como eu falei, O que é pouco, desde O a que é questão pouco, o que é referente à escola, a vivência mais infantil, onde aquele grupinho de menininhas, ela é a minha melhor amiga, não, você sai. E tal, e isso é tão pequeno, assim, vem de uma idade tão pequena, e a gente experimenta, às vezes, rejeições nesse cenário, em idades tão tenras, entendeu? Que todo mundo em algum momento tem algum registro disso. Aham. Então, em que momento da vida a gente achou que esse registro só deu na gente? É vacina, né? Aonde a gente achou que a rejeição que a gente sofreu, caramba, me marcou, me senti muito mal naquele momento, mas se você tá num ambiente de trabalho que você tá vendo que tá todo mundo rejeitando aquela pessoa e você participa do grupo e você acha isso normal. É isso que eu tava falando em relação a A complexidade. essa 360. conscientização 360 graus. Sim. Porque é sobre nós, é sobre como a gente age, é sobre como a gente percebe, é sobre empatia, é sobre consciência, entendeu? Dignidade, Exato. respeito. Exato, é sobre tanta coisa, entendeu? Que vai muito além do você falar um fato ou você julgar uma pessoa, tipo, concordei ou não concordei. Vai de uma estigmatização, de um cancelamento, dependendo do cenário, quase que de uma perseguição moral, Sim. onde a pessoa é estigmatizada de uma forma que qualquer coisa que ela faça é absolutamente errado, entendeu? Já houve situações, assim, de eu estar em ambientes e me contarem um fato perto de mim. Aquela pessoa ali aquela mulher brigou com a outra mulher por causa de uma situação assim, assim, assim. Você viu? Ai, que grosseiro, não sei o quê. Eu paro e falo assim, não, mas peraí, o motivo Mas que ela por que brigou tá certo. Mas por que Mas por você que veio emitiu dela? o juízo Todo de valor? mundo, entendeu? Porque ela, naquele contexto, ela já tem um rótulo. Então, eu acho que a gente precisa sair desse episódio aqui com uma proposta em nós, entendeu? De trazer essa conscientização para dentro, para fora, em volta, para que a gente seja, então, mulheres esclarecidas e esclarecedoras no ambiente em que a gente frequentar. Trazer essa luz. Mas eu Olha. acho que não é só isso. Eu acho que aqui é bom trazer uma luz também para a mulher que está sofrendo o bullying. Dicas
Tipo, é muito importante, como a gente sempre fala aqui, o autoconhecimento. Entender o porquê que aquilo afetou a gente. Ter conscientização do que você falou, de que é mais sobre o que ela está falando de mim, fala mais sobre ela do que sobre mim. Isso é uma forma de afetar menos. E aí você consegue começar a pensar numa reação porque você está menos afetada. Isso. Entender onde te impacta, onde aquilo ali te fere, para poder trabalhar isso dentro de você e você começar a se culpar menos. Sair dessa caixa de o que eu fiz, o que eu não fiz, Vamos botar os fatos? A gente estava falando você falou do fato. Vamos falar o fato? Vamos ver exatamente o que aconteceu? E eu acho que até também para ajudar a outra, no 360 que você falou, tanto eu que estou sofrendo, quanto a outra que está sofrendo e eu estou vendo. Vamos analisar os fatos? Tem sentido o que ela falou? Tem sentido a argumentação? Pois é, mas nesse grupo que você falou, e espero que em muitos grupos, existe um interesse real, sincero, em que aquela manutenção, que aquela harmonia daquele grupo de mulheres persista. O problema, eu acho que o bullying não se encaixa bem no que você está colocando. O bullying é justamente aquela força ou aquela interferência em que a intenção, como disse a Edília, é romper com esse equilíbrio, com essa harmonia. Isso que você sentiu, isso a gente faz em família, a gente faz entre as amigas. Mas isso é o que ela está dizendo que é... Como a gente sai disso. Como sai, é que ela está dizendo Mas, assim... então, eu compreendo. Se querem romper, se querem desestruturar, então a gente tem que analisar... Aceitar as essa ruptura porque ela não é saudável. É saudável do jeito que você falou, existe uma preocupação real, e aí não é o bullying, talvez seja o outro passando por um momento mais delicado. Não, mas aí não é, não tô falando, agora eu não tô falando do bullying, eu tô falando como superar o bullying, como você sobreviver ao bullying, como você se reestruturar ao bullying. Pessoalmente, eu acho que no coletivo, pessoalmente concordo, no coletivo você precisa analisar o perfil daquele grupo. Se ele realmente quer continuar ou se não quer continuar. Eu acho que a cura do bullying começa realmente dentro de nós. Sim, eu acho que mas você conhecendo os seus sentimentos, você consegue decifrar se você quer continuar naquele grupo. Se o grupo vai permanecer ou não, aí é um problema do grupo. Eu acho que tem que passar também pelo lugar do quanto você não... o quanto você se munir emocionalmente desse conhecimento, para que quando isso aconteça, você saiba entender o que está acontecendo, saiba identificar, e saiba também não deixar esse rótulo pregar em você sobre você. Porque, gente, sejamos realistas, nem todo ambiente a pessoa consegue sair, não. Exatamente. Não é simplesmente... Ou identifiquei aqui. Você pode aprender a conviver. Entendeu? Um elemento dessa equação que é importantíssimo. A gente está falando quem sofreu o bullying, o grupo, quem não deixa acolher, quem sofreu o bullying. Ok, mas quem fez o bullying também precisa de acolhimento. Exatamente. Aquilo ali é uma dor pungente. Mas também e acho que é fundamental fazer isso que a Dani está falando, você tomar o conhecimento dele. Como que a gente toma o conhecimento? Como é que a gente expande esse tipo de conhecimento para os nossos meios, para nossa família? A gente falando sobre. Esse assunto não tem que ser um assunto velado, ele tem que ser falado. A gente tem que entender, sabe? Traga luz, a mulher não é uma rivalidade nossa. Ela é um ser humano, né? É um ser humano. E ela pode ser, dentro de determinadas situações, ela pode estar ali para ser um potencial de crescimento. Você pode até não gostar de outra mulher, porque, sei lá, personalidades completamente opostas, a gente não vai ser amigo. Ok, mas dignidade e respeito tem que estar ali. Exato. É isso. Entendeu? Isso não quer dizer que vocês são inimigas. Vocês falam, olha só, não ser amiga não significa que você é inimiga ou que tenha que fazer bullying com alguém. Exatamente. A sororidade esse aí é o caminho. Ser melhor amiga de todas as mulheres. Não, exatamente. Você não tem que ser melhor amiga, você só não precisa entender que é
a pessoa que você talvez não simpatize tanto Respeito, não é a sua rival. Ali ela não é um Respeitar. problema que precisa ser, sei lá, minado. E a gente acha interessante também salientar que o bullying passa por uma intolerância. E a intolerância é de quem está sentindo essa intolerância e que precisa rever por que não está tolerando. Tolerância não é sobre o que você não gosta, é sobre o que você não suporta que exista. Não, Isso é muito mais profundo. Quando você está falando de intolerância dentro de um contexto social, ele fala muito mais sobre o que te incomoda que tão somente exista. por intolerância, vale pensar na saúde mental. Sim, claro. A pessoa que cometeu o bullying, a pessoa que está sendo intolerante com o outro, ela também precisa de acolhimento. E no caso do bullying, somos todas mulheres. É um bullying específico. Então, é algo que pega exatamente na nossa situação de convivência diária entre mulheres. É aquele negócio de não quero trabalhar com mulheres porque é mais difícil. Mas eu tenho que ir naquele jantar que a cunhada vai estar. Mas... Então, não sei nem por que motivo você não quer ir. Mas se é o caso de... Desculpa, se é o caso de realmente não rola para mim, então não vá. Defenda-se. Mas eu vou e hoje eu vou dar um ponto final nisso. Ok, vá e dê um ponto final. Mas o que a gente precisa é justamente o que a Sam trouxe para cá. A gente precisa falar sobre isso. Como você se sente? Você fez, você nem sabia que fez, porque você realmente não lia dessa forma. Porque se você o tempo todo foi ensinada de uma forma, cuidado com as suas amigas. Você não lê dessa forma. Você acha que você está se defendendo, porque você foi ensinada a ter cuidado. Então, não, já não gosto, já não me fez bem e comecei a agir assim por isso. Mas da onde veio isso? Porque se a gente pensar dessa forma, se a gente pensar que é estrutural isso, a gente está num jogo, num tabuleiro, que tem alguém brincando com isso. O ativo e o passivo têm a mesma... Tem gatilhos diferentes, mas a dor é a mesma. A dor é a mesma. O ativo e o passivo. Então, quer dizer, por que a gente... A gente não é inimiga. Eu posso ter amigas, mulheres, posso ter admiração por outras mulheres, posso simplesmente não querer trabalhar com alguém por conta de personalidades e tal. É o que a Pri falou, sororidade não é ser amiga de todas as mulheres, né? A gente precisa estar ali compreendendo a dor, compreendendo o que precisa para ajudar, pegar na mão e dizer assim, ok, não é o que eu faço, não é a minha praia, mas é a sua, o que você precisa. Então, a gente precisa entender que não é dessa forma que a gente vai conquistar algum espaço nessa sociedade. Não permitir ser usada pelo sistema, trabalhar a favor dele e contra essa sororidade. A gente não pode alimentar sistemas que nos dividam. E é esse o sistema que faz com que a gente seja ou queira ser rivais, porque estou rivalizando o quê? No final das contas, as sufragistas, quando foram lá e lutaram pelo direito ao voto, foi para todas as mulheres. E para pensar, a gente precisa lutar pelo direito ao voto. Então, gente, sinceramente, vamos ficar mesmo achando feio o cabelo, feio essa coisinha. Por quê? Porque a gente precisa estar perdida em coisas pequenas para perder se distrair, a guerra. A força, a gente está se distraindo porque a quem interessa, né? Então, vamos nos acolher, vamos nos entender, vamos entender que nós juntas somos mais fortes. Entendemos isso aqui na mesa? Entendemos. E vocês aí de casa? Entenderam que juntas somos mais fortes? Não tem culpado,
não tem que pensar, nossa, eu sou horrível, nossa, eu sou uma vítima. Não é isso. É conversar sobre, é entender da onde veio isso, se eu já fiz algum dia, por que que eu fiz, nem sei por que que fiz, por que que eu sofri, não fiz nada. Então a gente precisa conversar sobre. Bullying não é brincadeira. Bullying não é uma coisa que a gente faz porque é comum. Porque não pode ser comum ultrapassar o limite da dignidade do outro. Qualquer outro. E quando estamos falando de mulheres, a gente tem que entender que a gente precisa estar juntos, juntas, para conquistar mais e mais o nosso lugar. Porque sim, o lugar é nosso. Mas quem disse que ele vai ser dado de graça? Eu queria agradecer as meninas aqui na mesa pelo episódio. Queria agradecer também ao Tise Hessel, distribuidora, que colaborou com o nosso café da manhã mais um sábado. E muito obrigado, meninas. Curtem, compartilhem, comentem. Beijos, até sábado que vem. Valeu, meninas!